Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Misto Quente do Charles Bukowski para tentar entender como é que uma infância assim brutal acaba forjando um anti-herói. Porque olha, isso aqui não é só uma história, não. É a história de origem do Henry Chinaski. Pois é, o livro já abre com essa frase e ela joga a gente direto, sabe, para dentro de uma memória que é totalmente sensorial, é crua. Não é sobre um acontecimento grandioso, nada disso. É sobre uma sensação, uma perspectiva, a visão de quem está ali, embaixo, olhando tudo do chão. E é aqui que tá o pulo do gato desta análise toda. A gente não tá só lendo sobre a infância de um personagem. É mais do que isso. A gente tá, testemunhando ao vivo a criação de um forasteiro, sabe? Um cara que foi literalmente moldado, endurecido por tudo ao redor dele. Bom, então vamos lá. O começo da história do Chinaski não é com fatos, com eventos claros. Pelo contrário, são percepções, sabe? Coisas meio soltas, fragmentadas. São os pedaços de um mundo visto pelos olhos de uma criança, e sempre de baixo para cima. E para a gente se situar, estamos na Alemanha em 1922, logo depois da Primeira Guerra. É nesse cenário que todas essas memórias começam a fazer sentido, a ganhar um lugar no tempo, fincando as raízes de tudo o que vai acontecer depois. O mais interessante aqui é justamente como esse mundo é construído, né? Pensa só, a perna de uma mesa, a luz do sol batendo no tapete, são detalhes muito específicos e eles mostram duas coisas. Primeiro, uma capacidade de observação incrível e segundo, um sentimento muito profundo de separação. O mundo dos adultos está em outro lugar, sabe? Sempre em pé, sempre comendo, sempre distantes. Então essas memórias mais sensoriais, mais vagas, elas logo dão espaço para as figuras que vão de fato dominar a infância dele. E aqui já fica claro, para Chinaski a família não é um porto seguro, um refúgio, é o contrário, é a primeira grande fonte de medo e de muita confusão. Vamos começar pelo pai. Ele é, sem dúvida, a figura central da opressão na vida do Henry. O livro descreve ele como um homem que parecia que estava sempre com raiva, sabe? Mesmo quando estava calado. Era uma presença constante de fúria ali, contida, pronta para explodir a qualquer segundo. Já a mãe é o completo oposto. Ela é a figura do silêncio, pálida, passiva. É alguém que o Henry até teme, mas ele não consegue entender, não consegue decifrar. Ela não protege, ela só observa. E aí tem a avó paterna, a Emily. Uma figura assim, formidável, quase mítica mesmo. A imagem dela é definida por uma única frase, uma frase bem assustadora, que ela fazia questão de repetir antes de cada refeição em família. É isso aí, enterrarei todos vocês. Imagina só ouvir isso na mesa do jantar, e não uma vez, mas sempre. Essa frase, ela resume perfeitamente a normalidade sombria daquela casa. A morte, os avisos macabros, era basicamente o tempero do almoço de domingo. Mas olha só que curioso. No meio disso tudo tem uma rara exceção. O avô Leonard, o tal do homem mau da família, ele dá um presente para o Henry. É um momento de gentileza, um pingo de calor num mundo completamente gelado. Isso mostra que, às vezes, a fama que a pessoa tem na família não conta a história toda, né? E a coisa não para por aí. As histórias dos tios o Ben e o John ajudam a pintar o quadro completo do desespero daquela família. Um morre super jovem, de tuberculose, mas desafiador até o fim. O outro se perde completamente no crime. São exemplos claros do fracasso que parece ser quase uma herança de família, sabe? Bom, agora a gente muda de cenário. A família vai para a América. E é aqui que a raiva do pai bate de frente com o tal do sonho americano. E a violência, que antes era mais dentro de casa, agora vira uma coisa explícita, pública. E esse incidente, nossa, ele é crucial. O Henry vê o pai explodir de raiva e logo em seguida ser completamente humilhado. Aquele homem que aterroriza todo mundo em casa, de repente é diminuído por um estranho com uma arma na mão. É a primeira vez que o Henry enxerga a fraqueza por trás daquele tirano. E essa sensação de não pertencer, de alienação, ela não fica só dentro de casa, não. O pátio da escola vira outro campo de batalha, outra arena de violência. É ali que o Henry aprende, de uma vez por todas, que ele simplesmente não se encaixa em lugar nenhum. É que existe uma desconexão total, fundamental. O Henry simplesmente não entende as regras do jogo, os códigos sociais dos outros garotos. A violência deles parece aleatória, a lealdade sem lógica nenhuma.
Ele é literalmente um estrangeiro ali, observando um jogo que ninguém nunca explicou as regras para ele. E aí vem o estalo, a epifania. Quando ele vira amigo do David, que também era um excluído, o Henry percebe: pronto, agora é oficial. Eu não sou aceito. A solidão dele deixa de ser só uma condição, um sentimento, e vira uma sentença, uma marca. E agora a gente chega no momento decisivo, aquele ponto de virada. Todas as pressões externas, elas vão se tornar físicas, brutais, vão moldar o mundo interior dele e solidificar de vez a identidade que ele vai carregar para o resto da vida. A cena é tensa. Depois de uma briga na escola, o Henry é mandado para casa com um bilhete. Um bilhete selado do diretor. Pensa no peso desse objeto. Aquele pedacinho de papel carrega uma promessa, a promessa inevitável de uma punição. É a certeza de que a violência lá de fora está prestes a invadir a casa dele. E então o pai diz 2 palavras, um comando, seco, frio, direto. Ok, pro banheiro. Não tem discussão. Não tem nem grito. A raiva vira outra coisa. Vira uma violência calculada. Quase um ritual. E o banheiro vira uma câmara de tortura. E esse número, o número 1, é tudo. Porque veja bem, não foi só um castigo isolado. Foi a primeira de muitas surras. Foi o começo de um padrão, de um ritual de abuso que ia se repetir e se repetir, muitas vezes sem motivo nenhum. Foi a primeira e a mais dura lição de todas. Na vida dele, a dor seria uma constante. O impacto emocional disso é devastador. Depois da surra, ele olha as rosas do pai no quintal, aquelas rosas perfeitas, e sente que foi esvaziado de tudo. Ele não se sente um filho, ele se sente um objeto, uma posse, igualzinho aquelas flores. A sensação é de que nem a luz do sol pertence a ele. Tudo pertence ao pai, ao agressor. E assim que a gente termina com uma pergunta que fica no ar, né? Como é que uma infância de tanta brutalidade, de tanta solidão, de tanta dor, se transforma naquela voz literária tão crua, tão única, tão inconfundível do Bukowski? A resposta talvez esteja justamente nessa forja que a gente acabou de acompanhar.